do Senhor a todos os irmãos. Amém. Aleluias. É muito bom nós estarmos aqui. Que lugar precioso. Mas ele é precioso por causa de gente preciosa que está nesse lugar. E a gente preciosa é preciosa porque tem o mais precioso de todos que está habitando dentro de cada um de nós. Que coisa boa. Aleluias. Quero convidá-los para a gente ler uma palavra, um texto, para uma mensagem nesta noite. Não é a primeira vez que eu cito esse texto e falo desse assunto. Eu tenho percebido uma insistência no meu coração para ficar falando sobre isso. Não faz muito tempo nós estivemos lá com o pastor Marcos e a região norte. Eu falei desse assunto lá com os irmãos. Estava bem próximo dos dias que nós deveríamos de preparar o material para mandar com antecedência para o trabalho aqui. Aí essa palavra ficou bem assim, batendo no meu coração. Eu quero repartir algumas verdades nela para o nosso coração nesta noite. O texto, queridos, é Colossenses capítulo 1, versículos 24 até o 29. Aqui nessa leitura, estou usando uma tradução da Bíblia. Nos slides vai estar uma outra tradução. Eu vou usar na leitura aqui a NVI. Depois da ministração nos slides, será a nova tradução na linguagem de hoje. Vamos ver então o que diz. Agora, me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Amém? Pode se assentar, queridos. Permita-me ler a mesma passagem no texto que está aí nos nossos esboços, em uma das páginas. Eu acho ela muito interessante para a reflexão que faremos aqui sobre características de uma igreja relevante. Estou muito, mas muito abençoado por causa destas ministrações tão preciosas que Deus tem dado para nós desde o primeiro dia, primeiro momento, aqui neste lugar. Nós podemos falar, vou falar as palavras do pastor Neto, a gente pode ficar orgulhoso, né? Podemos nos orgulhar no bom sentido da palavra, por causa desta equipe maravilhosa, que representa, por certo, todos os irmãos que estão aqui e que têm sido, sim, tão abençoados por Deus nas ministrações, nas igrejas. Isso aqui é um retrato, é um reflexo daquilo que Deus está dando para nós, na nossa igreja, e está fazendo uma coisa muito extraordinária. Sinto-me orgulhoso, abençoado, enriquecido por poder estar aqui participando desse tempo em nome de Jesus. Queridos, então diz assim, eu vou ler de novo, mas você quer acompanhar no esboço aí? Na nova tradução da linguagem de hoje. Agora eu me sinto feliz pelo que tenho sofrido por vocês, pois o que eu sofro no meu corpo pela igreja, que é o corpo de Cristo,
está ajudando a completar os sofrimentos de Cristo em favor dela. E Deus me escolheu para ser servo da igreja e me deu uma missão que devo cumprir em favor de vocês. Essa missão é anunciar de modo completo a mensagem dele. Essa mensagem é o segredo que ele escondeu de toda a humanidade durante os séculos passados, porém que agora ele revelou ao seu povo. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tornarão parte da glória de Deus. Assim nós anunciamos Cristo a todas as pessoas, com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. É para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto com a força de Cristo, que está agindo poderosamente em mim. Colossenses 1, 24 a 29, nova tradução da linguagem de hoje. Nós vamos então falar desse assunto aqui, dessas características. E vamos ocupar esse texto como uma palavra, um ensino do Senhor para nós a respeito desses assuntos, desse desafio que Ele está fazendo para nós. Fiz uma breve pesquisa, há um abundante material sobre o assunto, para a gente ver o que os outros obreiros, pastores, igrejas estão falando a respeito de igreja relevante. É muito vasto, é muito grande o material disponível em livros, apostilas, pela internet e tal. E lá na internet eu levantei 3 pesquisas. E na verdade essas 3 pesquisas, elas estão dizendo as mesmas coisas. São palavras diferentes, mas com os mesmos sentidos, a respeito da característica que está presente numa igreja relevante. Por exemplo, no texto da pesquisa número 1, foi estudado Atos capítulo 20, naquele texto de Paulo falando aos presbíteros em Éfeso, e daquele texto do ministério do apóstolo, foi tirado nessa pesquisa aqui 9 itens que caracterizam uma igreja relevante. Baseado no texto de Atos 20, apresentam 9 marcas de uma igreja relevante: serviço, pregação, manifestação do Espírito, compromisso, pastoreio, capacidade de suportar a perseguição, oração, doação e emoção. A segunda pesquisa, foi de uma conferência como esta. Eu não sei a denominação, porque eu não consegui saber, mas é assim uma conferência de missionários que estavam reunidos para tratar do assunto da igreja relevante. E eles então anotaram, e comentaram, e discutiram, e deixaram isso reportado no blog. Quando eles concluíram dos estudos, como nós estamos fazendo aqui, as características de uma igreja relevante. Então tem aqui alguns pontos: pede perdão, faz escolhas, sinaliza o reino de Deus, pergunta qual é o problema, sai da margem para a centralidade, tem paciência, pergunta o que estamos ofertando, e atitude transformadora, contrapõe a desumanização ministerial. Isso aqui achei muito forte. Contrapõe a desumanização ministerial. Ora, reconhece, é quebrantada, coopera. Os pastores são pastoreados. Essa foi uma conclusão desse segundo grupo de irmãos que estudaram em conferência a respeito do assunto. O terceiro, uma pesquisa que eu estava vendo sobre a missão integral, tão falada, ministrada tão brilhantemente para nós, e alertada e despertada no nosso coração desde o início desse trabalho. Então, há um ministério que trata da questão da missão na íntegra, que convida pastores e pastoras, irmãos e irmãos, líderes
representantes que estão lutando para que a igreja se torne relevante no país, começando por um evangelho profundamente bíblico e assumindo o seu compromisso histórico como agente de transformação da sociedade. Nesse encontro, eles estudaram um material e fizeram uma discussão tão importante a respeito de um dos últimos escritos do teólogo inglês John Stott, que o relato aí faleceu em 2011, aos 90 anos de idade. Ele escreveu um livro chamado Discipulado Radical, muito bom para a gente ler. Fui presenteado por esse livro e foi muito bom para mim. E lá naquela conferência eles trabalharam sobre a questão do discipulado, da questão da importância do discipulado, com base na mensagem dada por esse importante homem de Deus, que na grade daquele livro, ele diz, tem os seguintes pontos, que apontam para um discipulado radical, um discipulado de raiz, né, quer dizer, de raiz, e que vai resultar em discípulos relevantes, que consequentemente vai trazer uma relevância para a igreja onde está esse discípulo. E naquela discussão discutiram sobre os seguintes tópicos, baseados no índice daquele livro, assim, que o discípulo radical, ele tem conformismo, ele é semelhante a Cristo, ele cresce em maturidade, ele cuida da criação, tem simplicidade, é equilibrado, tem dependência de Deus, experimenta a morte. Essas três pesquisas para dizer uma mesma coisa. E por que não dizer de tudo aquilo que nós aqui temos ouvido da parte de Deus através dos nossos obreiros sobre a questão de sermos relevantes, desafio de sermos relevantes. Pensando no histórico da nossa igreja nesses últimos anos, não é a primeira vez que Deus vem falando para nós através de eventos como este aqui, apelando, dando sinais. Eu penso que Deus dando sinais para nós, porque Ele sabe que existem possibilidades, Ele sabe que existem recursos, Ele sabe que existe mão de obra, por assim dizer, Ele sabe que existe um canteiro preparado para receber a sementeira de uma igreja relevante. E já há algum tempo, há coisa de 20 anos atrás, saudoso pastor Alídio Floro Agostinho, ele levou-nos a ficar refletindo aquilo que o pastor Joel ministrou para nós aqui, sobre a igreja, o desenvolvimento natural da igreja, aquela pesquisa poderosa. Estudamos aquilo em grupos, os que são mais daquele tempo, lembram, né? A gente sentou, conversou, estudou, discutiu, até brigamos. Esse brigão fui eu. Lembra? Lá no Vale da Bênção, aquele dia? Fatídico dia. Não esqueci mais. Preciso de cura interior para ali. Mas naquele dia, estamos falando sobre isso. Numa viagem que nós fizemos uma vez em Guarulhos, aqui o pastor Onésimo, o pastor Cosme fez um evento lá de avivamento. Aí nós fomos com um retiro outra vez. Nós sentamos lá e debruçamos na conversa de novo. Estava o pastor Onésimo, Tércio e mais eu, nós, igreja do DNI, aquela coisa. Isso então começou a ser como uma semente colocada no coração nosso daquele tempo, tanto tempo atrás. E o pastor Joel apresentou para nós tão brilhantemente aquelas 8 marcas de qualidade. O CFM tem uma matéria agora sobre a questão de revitalização e crescimento da igreja, que é uma dessas apostilas. Eu fiquei maravilhado quando no bojo da pesquisa está colocado lá essa matéria. E eu fui ministrar esses dias sobre aquele assunto lá na nossa na classe do CFM da região lá do norte, e ficamos focados justamente nisso aqui. Isso é uma coisa de 60 dias atrás para cá. Então, o desenvolvimento natural da igreja, nós estudamos. Parece que aqui o Senhor estava já falando para nós, né? Indicando, colocando esse desejo no nosso coração, de que pudéssemos estar pensando tão profundamente agora. E depois disso, veio um grande mover de Deus sobre nós, para estudar, para considerar a questão da igreja com propósitos, que é praticamente uma sequência daquela matéria
das 8 marcas de qualidade da igreja. A igreja propôs aquela leitura, aquele estudo, outra vez, mais uma vez, vamos debruçar sobre o assunto, estudar, discutir, e foi muito boa aquela época, aquele momento, porque dali surgiu o que nós temos hoje, a nossa declaração missionária, né? Nossa declaração missionária. Um grupo de pastores se envolveram nisso para fazer e compor. Me lembro isso aqui no tempo que o pastor Cosme presidia sobre nós, e aí ficou definida. E quando o pastor José Carlos assumiu a presidência aqui da nossa igreja, então tornou-se oficial de tal maneira que, estampado em muitas áreas dos nossas literaturas, inclusive nesta que está em nossas mãos, a nossa declaração missionária. Então eu vejo que desde aquele tempo, e passando por esses anos, a gente vem sendo assim, despertado, acordado para pensar a respeito disso. E a questão da igreja com propósito estabeleceu então aquela pesquisa laboriosa nos textos bíblicos, para tentar responder aquelas perguntas que nós temos que fazer, o que fazer em face desse desafio de Deus, através de Jesus, do Evangelho, da igreja primitiva, do relato dos apóstolos. Enfim, foi uma pesquisa muito profunda, e chegou-se então àquele texto que nós tanto apreciamos e que tão importante é para nós. Então eu vejo que esses 2 pontos, esses 2 acontecimentos na nossa igreja, na nossa vida, já eram precursores, por assim dizer, desse momento, que não tenho certeza de uma coisa, mais do que nunca, de que tudo isso que nós estamos recebendo de Deus aqui, são coisas que não ficarão apenas enfiadas dentro da nossa cabeça, mas pelo que o Senhor está ministrando ao nosso coração, e pela alegria estampada nos olhos e no rosto do povo avivalista desse lugar, a gente está percebendo que haverá um mover de Deus, uma ação, já está acontecendo, um mover de Deus, uma ação de Deus, para nós levarmos a prática disso aqui, e vivermos isso aqui intensamente, a fim de glorificar o nome do nosso Senhor. Há uma caminhada em torno disso aqui. Parabéns à comissão por ter ouvido e atentado para esse tema tão importante. Eu quero então falar com os irmãos, né, ali no texto que nós lemos, a respeito desta proposta de sermos uma igreja relevante. Ocupo-me da carta aos Colossenses, mas do ministério do apóstolo Paulo. O ministério de Paulo, sem dúvida nenhuma, é assim para nós, aquela referência de um homem relevante. Paulo tem um ministério relevante, que constitui um desafio para uma igreja relevante. Eu quero considerar aqui nesse texto 5 pontos, e depois eu acabei desdobrando, são 4 pontos na apostila, no esboço, mas eu acabei desdobrando para 5 pontos. 5 pontos, 5 áreas da vida do apóstolo Paulo, que serve para nós como uma proposta desafiadora para sermos e termos as características de uma igreja relevante. Eu quero trabalhar então, está um pouco apagado, mas a ideia está aí na apostila também, a respeito de 5 pontos na vida de Paulo, e que serve de inspiração para nós refletirmos, aplicarmos primeiro para a nossa vida, e depois levar isso para o contexto da nossa igreja, para esse desafio de ser uma igreja relevante. Dá um clique. Consideração número 1 do ministério do apóstolo Paulo, aqui no texto que nós lemos nesta noite, que o marca como um homem com ministério relevante, e que se torna um desafio para nós, para a questão do ministério relevante. Antes de eu entrar no assunto, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês já tiveram oportunidade, creio que sim, os meninos vão crescendo na igreja, vai crescendo aquela turma toda e começa a casar. E quando eles resolvem se casar, eles casam todos quase no mesmo tempo. Aí casa um nesse sábado, aí daqui mais 15 dias casa mais outro, mais tal. Aí você pega o texto bíblico de Efésios 5, prega. Aí você pega 1 Pedro 3, prega também. Aí depois você pega uns textos de Cantares, prega também. Aí vem o 4º casamento. O que eu escolho agora? Eu escolho o Efésio ou eu escolho o Pedro? Ou escolho... Aí fica difícil, porque você está falando para o mesmo povo, para as mesmas caras,
né? E está ali naquele ambiente e tem que dar uma mensagem no casamento. E o pessoal espera que o pastor dê aquela mensagem, né? Aí você fala assim, o que eu falo agora? A gente não tem muita coisa de falar, porque já falou tudo nas outras pregações. Aí você fica assim, como eu falei no casamento de fulano e tal. Ponto 2, como eu falei no casamento do outro fulano. Ah, vocês se lembram que eu falei no outro? É mais ou menos a experiência que eu estou tendo aqui hoje. Ponto 1, pastor Zé Carlos falou tal assunto, agora vamos falar. Ponto 2, pastor, porque já falou tudo que a gente tinha aqui para falar, mas eu vou relembrar então a mente esclarecida dos irmãos. Como disse o pastor Joel, como diz o pastor, entendeu? Eu vou usar muito isso aqui, tá? E quando eu usar, por favor, não riam. Consideração número 1 no ministério do apóstolo Paulo, que o fez dele um homem relevante, que está revelado nesse texto, na palavra de Deus. A missão. A missão. O texto próximo está dizendo no versículo 25, eu escolhi então essa versão para a gente falar, essa tradução, que ela fica bem clara. Paulo diz assim: e Deus me escolheu para ser servo da igreja, e me deu uma missão. Deus me deu uma missão. Paulo entende a sua missão. Paulo compreende o chamado que recebeu de Deus e dá uma designação a ele como uma missão. Paulo tem uma missão. Paulo é bom no autoconhecimento, ele se conhece, ele se vê naquilo que Deus fez com ele no caminho de Damasco, na experiência no decorrer dos anos. Ele escreve da prisão para os crentes colossos e diz assim: Deus me deu uma missão. Ele está claro desta missão. E missão tem muito a ver conosco, e muito a ver com a relevância da igreja. Missão é muito importante para nós. Uma marca de uma igreja relevante é que essa igreja tem uma missão definida. E esses dias então eu chamei um especialista para falar para a nossa equipe de pastores. Esses dias, há 4 anos atrás, quando nós voltamos da convenção, sentei com os pastores e falei: nós temos que estudar um pouco mais essa questão desafiadora que nos é proposta da missão. Nós não estamos entendendo muito bem o que significa isso. Então chamei um especialista, um pastor, um servo de Deus, amigo nosso, para explicar para nós. E ele veio para explicar para nós a respeito da filosofia de uma missão. Foi demais, foi muito importante. Ele explicou para a gente detalhadamente a questão da importância de uma missão, explicou a filosofia da missão. E ele disse assim que todas as instituições que se preza, ela precisa ter claramente a sua declaração missionária. E porque isso é feito nas instituições das mais diferentes do mundo. As instituições são por causa de uma missão clara e definida que eles têm. Porque a missão vai dizer quem são, para quem, o que eles fazem e para quem eles fazem alguma coisa. E aquilo então começou a trabalhar no nosso coração. E surgiu uma pergunta assim no meio daquela discussão: puxa, essa questão de missão não é uma questão muito empresarial? Ouvimos aqui um tipo de igreja, a igreja empresa. Não é muito empresarial esse negócio de missão, e o que eu vou falar mais aqui vai andar bem por esse caminho. Mas daí eu fiquei pensando o seguinte: nós não precisamos ter medo dessa questão de empresa, porque uma empresa ocupa lá uma missão, nós não podemos ocupar de uma missão. E eu pergunto para os senhores: quem primeiro teve a ideia de uma missão? Foi a empresa ou foi o nosso Deus que conhece todas as coisas? É nós que copiamos das empresas a questão da sua missão? Ou são as empresas que copiam do nosso Deus? Eu prefiro acreditar que eles copiaram do nosso Deus. E se você tem esse senso de pesquisa, você vai verificar que quando a coisa é séria, no conjunto do estudo filosófico das coisas, por exemplo, quando se estuda assuntos de administração, o cara se debruça na faculdade para estudar princípios
de administração e tal, e o pessoal fala, então os princípios modernos da administração, implica nisso, implica naquilo outro, dá conceitos, fala de princípios, elabora teses, mas se você olhar com atenção na Bíblia, e você vai encontrar já no começo da Bíblia, no Antigo Testamento, um cara que surgiu para ser o administrador diante de uma situação de crise, onde não se tinha resposta, e com a graça de Deus, e com uma visão de Deus, com a unção de Deus, resolveu um problema daquela nação, daquele tempo, ao ponto dele ser chamado do Salvador do mundo. Esse sujeito chama José, o conhecido José do Egito. O José do Egito, o estudo da vida dele, você vai ver que José também tinha uma missão definida de vida. Não copiamos deles, eles copiaram de nós. E não é que isso copiaram, é porque é natural, porque Deus colocou isso no bojo da vida dele dentro de nós, na capacidade dele dada a nós, na imagem dele colocada em nós, porque o nosso Deus, antes de mais nada, é um Deus que administra, é um Deus que planeja, é um Deus que vê, é dele que aprendemos essas coisas. E não precisamos ter medo. Ah, meu Deus, é questão de missão. Você chega nos Correios, tem missão. Você chega no Banco do Brasil, tem missão. Chega lá, tem uma missão. Fala, mas se nós tivermos uma missão também, essa missão não vai ficar parecida com aquelas coisas que o mundo faz. Não, é o mundo que copiou do nosso Deus, e nós estamos na frente, porque antes que qualquer pessoa pensasse em missão, um jovem que foi vendido como escravo se levantou no Egito e tornou-se um modelo de administração em um tempo que, olha, era um tempo dos mais difíceis, e se posicionou lá. E a questão de liderança, os princípios de liderança, as ideias de liderança, a conversa a respeito de liderança, os princípios de liderança hoje, você bate os olhos em Neemias, lê o texto de Neemias, e você vê um líder que tem capacidade de catalisar, de fazer transmissão de uma missão, de fazer transmissão de um desafio, e melhor do que isso, usado por Deus, capacitado por Deus para fazer uma história no seu tempo. Então, a questão da nossa missão, a questão da nossa visão, não tem nada a ver com o mundo. É o mundo que está copiando de nós de faz muito tempo, porque isso começou na ideia, no pensamento, no coração de Deus. Efésios capítulo 1 fala disso. Efésios capítulo 1 fala que Deus teve um plano antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1 diz que Deus cumpriu esse plano na vinda de Cristo, morto como Cordeiro de Deus naquela cruz, e que quando ele morre, ele catalisa, ele traz, ele encabeça todas as coisas no universo, tanto as que estão daqui como que estão lá no céu, e o cumprimento dessa missão. E para terminar a conversa, Paulo diz: Deus escolheu, Deus planejou, Cristo executou, e o Espírito Santo selou-nos com esta obra maravilhosa. Deus é um Deus de missão. Deus é um Deus de missão, missional, pastor, missional. Deus é um Deus missional. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo tinha uma missão definida. Uma igreja precisa ter a missão. Nós já temos. Já viu como que a profecia vem andando há algum tempo? Nós já temos. Mas o que nós precisamos é o seguinte: é dar atenção a ela. Um dos nossos pastores disse que isso está na parede da igreja há algum tempo, e agora esse ano, sim, pastor Valdivan, esse ano vão debruçar, vão estudar, vão aplicar a questão da missão. Acho que cada um de nós precisamos sair para esse desafio. Volte para a congregação, pegue o banner, busque-o lá naquele cantinho que ele está colocado dentro do escritório, naquela partinha, aquele embrulhado naquele papel. Tira de lá, irmão, traz de volta, bota na parede e fala para o povo: esta é uma igreja missionária, nós somos uma missão. Primeira coisa que Paulo tem é uma missão. Ele sabe porque ele está, ele sabe para quem ele está, ele sabe o que vai fazer. Uma igreja que tem o desafio da relevância é uma igreja que sabe também a sua missão de trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, consideração número 2, Paulo tem uma visão de futuro. O pastor Onésimo apresentou ontem o desafio para nós na sua mensagem, um desafio da missão e da visão de futuro. Olha o que Paulo diz no próximo clique, 1:28. Com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos a cada pessoa, olha o grifo que eu fiz, a fim
de levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas. Essa é a visão dele. Ele faz o trabalho, ele faz a obra, mas ele está olhando lá na frente para apresentar a Deus. É quase a mesma ideia do texto do capítulo 5 de Efésios. É Cristo quem apresenta a igreja ali. Aqui Paulo quem apresenta a igreja. Contradição de jeito nenhum. É que Cristo não vai fazer essa obra sem que haja um obreiro para fazer. E Paulo é esse obreiro que faz a obra, a fim de levar todos. Ele alcança as pessoas, salva as pessoas pela pregação do Evangelho, está ministrando sobre as pessoas, mas quando ele olha para as pessoas, está dizendo: eu vou levar esse sujeito à maturidade, eu vou levar essa mulher à maturidade, eu vou levar essa igreja à maturidade. Eles não vão ficar pequenos, não vão ficar tacanhos, não vão ficar inamigos. Esse povo vai crescer, e vai crescer na imagem de Jesus, o Filho de Deus. Eu vou fazer todo o meu esforço para acontecer isso. Paulo tem uma visão. Quando ele alcança uma pessoa para Jesus, ele já está olhando o que essa pessoa vai ser lá na frente. É igualzinho Deus. Deus não olha o começo, Deus olha o fim. E o Paulo está olhando o fim. Eu vou apresentar esse sujeito igualzinho o Filho de Deus. Essa é a minha missão. Essa é a minha visão. É assim que eu vejo. Quando a gente olha para a igreja, olha para a mocidade, você vê um canteiro extraordinário. Olha para os jovens casais, que canteiro extraordinário. Olhamos para os obreiros, para os pastores, para esta sala, que coisa extraordinária. É uma verdadeira estufa, onde as sementes são produzidas, ali no clima, na umidade, na qualidade adequada, porque há muita produtividade a vir, há muita coisa a acontecer, há muita coisa a se dar. Deus nos chamou para sairmos do ponto A e irmos para o ponto B. Deus tem um sonho, e Deus colocou esse sonho no coração de Paulo. O sonho de Deus é que cada um daquele que recebe a salvação tenha as marcas da presença do Filho de Deus. E Paulo diz: eu tenho um objetivo, eu tenho uma visão para esse pessoal: levá-los à presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas. Terceiro lugar, portanto, falta um pouquinho o clique. No segundo lugar ainda, uma igreja relevante é caracterizada por uma visão de futuro para o seu ministério. Por que a visão é importante? Porque ninguém é maior do que a visão que ele tem das coisas. Se um sujeito não é maior que a visão que ele tem, uma denominação também não será maior do que a visão que ela tem. É preciso a cada momento, a cada tempo, fazer uma adequação da visão. A visão é a mesma, os tempos mudam, e nós temos que ter o capricho de olhar o tempo, ler o tempo, fazer uma leitura do tempo, ter como tinha Davi na sua equipe, aqueles homens de Issacar, que conheciam o tempo, eles liam o tempo, eles sabiam das épocas, e precisamos ter olheiros que vejam o tempo, e vejam para esse momento: olha, o que já aconteceu conosco, já é coisa maravilhosa. Nós estamos aqui, irmãos amados, por causa da visão que outros tiveram ontem, mas louvado seja Deus, a visão de ontem pode servir até agora, mas a partir de agora eu e você temos o compromisso de uma visão nova, olhar para frente e ver uma igreja diferente, mudada, cada vez melhor, cada vez melhor. A contribuição recebida tem sido grande, extraordinária, porque dela somos frutos, mas você e eu temos que manter essa tocha, essa pira acesa e levá-la até o final. Esta obra está nas tuas mãos. Olha para o seu irmão e diga assim: nós temos uma visão poderosa. Nós temos uma visão poderosa. Diga assim para ele: esta visão vem do coração do Pai, é para mim, é para você. Aleluia. Oh, nós temos uma missão, nós temos uma visão. O que você está vendo? Jesus chamou os discípulos e falou assim: olha os campos. Falta 4 meses ainda para ser, mas olha os campos, eles estão preparados para a colheita. Igreja do Avivamento, mais do que nunca, basta você ver esse clima, basta você ver essa alegria, basta você ver esse movimento aqui, basta você ver essa hora que estamos passando, está apontando para o seguinte: uma grande colheita está para acontecer, e já está acontecendo na história da nossa igreja. É a nossa vez, é a nossa hora, igreja do Avivamento.
tinha uma visão, que coisa tremenda. Terceiro, Paulo tinha uma mensagem. Pode dar o próximo clique. Ele fala assim que Deus deu uma mensagem para ele, do 1:26 ao 29, ele diz: essa mensagem Deus guardou com ele, ficou guardado lá no coração de Deus, na mente de Deus. E a mensagem é Cristo, e Cristo em vocês. Aí ele vai, e a mensagem é Cristo, a salvação é Cristo, a vida é Cristo, o valor é Cristo. Nós não podemos ser embriagados por uma visão e nem por uma missão sem que nós tenhamos balizes para nós seguir o nosso caminho. Nós não podemos fazer a obra da missão e a obra da visão atropelando todo mundo. Nós temos que ter valores e não podemos abrir mão de valores. Uma igreja, e Paulo é marcado por valores. Os valores de Paulo está centrado numa pessoa. Não tem uma lista, mas essa pessoa apresenta-nos uma lista. Nós precisamos de valores como humildade. Não dá para se fazer uma grande missão, alcançar uma grande visão, se não tiver humildade. Todos nós que tentamos subir no topo por conta de nós mesmos, temos quebrado a cabeça, quebrado a cara e sofrido terrivelmente. É preciso ter humildade como teve o Senhor Jesus. É preciso ter senso de justiça. É preciso ter equilíbrio da misericórdia. Justiça sim, mas misericórdia também. É preciso ter amor. É preciso suportar. É preciso aprender a se relacionar. É preciso aprender a perdoar. É preciso aprender a ver no outro que o outro é tão importante como você é importante. São valores. Não dá para construir uma igreja com gente que se tripudia. Não dá para construir uma igreja com gente que está brigando com o outro. Não dá para construir uma igreja, isso é mundanismo. A igreja de Jesus é Cristo na nossa vida. Louvado seja o seu nome. Tem valores, 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 valores. Tem valores. Não abrimos mão dos valores. Nós somos perfeitos. Estamos no processo de amadurecimento, erramos à medida que andamos, mas temos que ter valores, temos que ter balizas, temos que ter critérios, temos que ter. Isso não é construído na filosofia humana, isso não é construído pelos princípios humanistas. Os valores são construídos por uma pessoa, e essa pessoa você conhece muito bem. Você conhece muito bem, não porque você debruçou no livro e aprendeu sobre ele, você o conhece porque ele mora dentro de você, e o Espírito Santo revela para a sua vida. A mensagem é essa: Cristo, 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 Cristo. Esse é o nosso valor. A vida de Cristo, o comportamento de Cristo, a misericórdia de Cristo, a justiça de Cristo, o amor de Cristo, a tolerância de Cristo, o interesse que Cristo tem um pelo outro. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo está dizendo: esta é a minha mensagem. Uma igreja relevante é uma igreja que tem essa capacidade. Próximo clique. A mensagem central aponta para os seus valores. A nossa mensagem central é Cristo. Ele é o centro, Ele é o nosso valor. É para Ele que nós olhamos. Hebreus diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olha para Jesus, busque dele exemplo, citado também esses dias entre nós. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso. Aprendei de mim, aprendei de mim. Coisa difícil, mas possível. Impossível para o homem, mas possível para Deus. Impossível para a nossa natureza caída, mas possível para a obra do Espírito Santo na nossa vida. Aprender dele, que é humilde e manso de coração. A mensagem: diga para o seu irmão, nós vamos ter avanço com valores sólidos. Diga assim para o seu irmão: e o nosso valor você conhece? Você conhece? Pergunta. Quem conhece esse valor, levanta uma mão assim. A outra mão também, a outra mão também. Vamos aplaudir a ele. Aleluia. Próximo. Consideração
número 4 do ministério de Paulo. Tem um evangelismo, uma tática. Eu não sei, eu tenho uma confusão na minha cabeça. Ele tem uma tática. Aí eu dividi isso em um ponto. Aí começou a confusão. Porque a gente fala assim. Eu falo assim. Mas a gente... Vou colocar melhor então, para trabalhar. A gente tem que entender que a obra de Deus é feita por métodos. Métodos. O escritor do livro O Plano Mestre do Evangelismo apresenta 8 princípios de Jesus. E a aplicabilidade dos 8 princípios de Jesus no trabalho com os discípulos é científico. Toda vez que se aplica aquilo, dá o mesmo resultado. Toda vez que Robert Kuhlman, com os 8 princípios do trabalho de Jesus, então não tem erro. Nós não precisamos ficar preocupados também com os métodos, porque nós já temos um método. Temos um método. E o método começou nesse sujeito maravilhoso que eu falei dele agora mesmo. Jesus que deu o método. Nós fizemos uma leitura, um estudo durante um período de tempo. Os pastores que estão presentes aqui lembram disso. Nós sentamos por muitos meses e começamos a estudar os evangelhos. E começamos a ver uma coisa interessante. Quando Marcos termina o evangelho, ele dá um apelo para a igreja, através da comissão de Jesus. E Jesus diz assim, para ir por todo mundo e pregar o evangelho. Pregue o evangelho, proclamação da palavra. Pregue o evangelho. Pregue o evangelho. E ao pregar o evangelho, os sinais acompanharão aqueles que creem. E se nós lemos então aquele texto, aí fizemos um exercício muito simples. Nós nos sentamos assim e perguntamos assim. Foi como assim, ó. Se a gente nunca tivesse tido muita leitura da Bíblia, nós tivéssemos, vamos pensar aqui, hipoteticamente nessa classe, como se nós fôssemos convertidos ao Evangelho há 15 dias. O missionário veio, pregou a palavra, ensinou, recebemos Jesus de verdade, tal, coisa boa. E ele diz, eu preciso ir embora. Eu vou embora, mas eu não posso ficar aqui, eu tenho um trabalho a fazer, mas eu vou deixar para vocês um livro. Então ele deixa para cada um de nós um exemplar do Novo Testamento. E ele diz assim para a gente, então vocês sentem e estudem esse livro. Leia esse livro aí. Vai contar a história de Jesus, a história dos apóstolos, vai contar muita coisa. E não se preocupe, leiam, porque o entendimento vai chegar. Não se preocupe, olha, tem um mistério nessa palavra, vocês vão estudar, vão ler, não se preocupe. Aí começamos a estudar Marcos. Terminamos o Evangelho de Marcos, lá no último capítulo, nas últimas palavras, está escrito assim: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos e tal. E lemos ali. E estamos numa dúvida muito grande. O Senhor está falando para a gente fazer isso aqui. O missionário foi embora, deixou esse livro com a gente, né? Mas aqui no final está falando assim, para a gente pregar esse evangelho, para a gente falar desse evangelho, para a gente ministrar esse evangelho. Mas como vamos fazer? Aí no nosso exercício de classe, nós fizemos o seguinte: Jesus está dando uma resposta para nós. Ele está nos dando uma resposta. E ficamos preparados para a resposta. E o tambor tocou, e a guitarra, e a resposta. E a resposta chegou. E a resposta foi essa aqui: se prepare para a revelação. Amarre-se na sua cadeira, porque você vai voar. Brincadeira. Faz do jeito que eu fiz. Tem um jeito de você fazer isso, evangelismo. Faça do jeito que eu fiz. Aí a pergunta: mas Senhor, como o Senhor fez? Lê lá, ué. Lê. Aí entrou um questionamento na nossa cabeça, não vou entrar no detalhe agora. Porque quando eu olho lá, ele está na beira do lago.
Quando eu olho lá, ele está entrando na sinagoga. Foi pouco na sinagoga porque ele era rejeitado na sinagoga. E quando eu leio lá, ele está lá no monte falando para o pessoal. Quando eu leio lá, ele está lá do outro lado do rio. Quando eu leio lá, ele está com a mulher tocando na veste dele. Quando eu leio lá, ele está passando para o outro lado. Jesus, no Evangelho de Marcos, é irrequieto, ele não para. Ele é rapidinho, aqui ali, Zé Carlos dos Santos ligado nos 240 volts. Entendeu? Mas quem aguenta, pastor Zé Carlos? Jesus do Evangelho é esse cara. Ele está para lá, está para cá, mas ele entra na aldeia, ele vai nas pessoas, ele toca o leproso. Aí eu falei assim, e nós? Aí que começou outro problema, não vou entrar no detalhe. Mas a grande verdade é o seguinte: como que se faz isso? Olha como Jesus fez. E como que Paulo faz isso? Do mesmo jeito. Próximo clique. Assim, nós anunciamos Cristo a todas as pessoas. Como é que Paulo fez? Meu Deus, é um mistério da palavra. Como foi que esse cara fez? Aí perguntando, mas Senhor, como que foi que ele fez? Lê Atos dos Apóstolos, só isso. Dá um método lá. Você viu como é que ele fez? Passa a mesma coisa. Então ele tinha uma tática. Ele tinha um modelo, tinha uma forma de trabalhar. Ele falava para os grandes, para os pequenos, nas praças, na beira do rio. Ele falava no palácio, ele falava na prisão, ele pregava. O negócio dele era pregar, ele tinha uma paixão, ele tinha uma missão. Porque quem tem uma missão necessariamente tem uma visão. E quem tem uma visão necessariamente tem uma paixão. A paixão que esse homem tinha a respeito de Jesus era tão grande que ele suava Jesus, os poros dele tinha Jesus, o cabelo dele tinha Jesus, ele era cheio de Jesus, ele se parecia com Jesus. Esse cara era apaixonado por ele. Ele falou, eu proclamo Cristo, eu proclamo Cristo, eu proclamo Cristo. O trabalho é simples, proclamar Cristo, 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 Cristo. Você não pode parar de falar desse Cristo. E tem uma coisa maravilhosa, a nossa igreja nunca vai parar de falar desse Cristo. Chamagassome andalamanastente. Ele é maravilhoso. Aí depois segue. Uma igreja relevante tem uma prática de um evangelismo centrado em Cristo Jesus. Como eu gosto dele. Me lembro de um senhor da igreja, falecido há pouco mais de um ano, 92 anos de idade. Toda vez que terminava o culto, o irmão Sebastião estava na porta, o senhor com essa idade, ele olhava para mim e falava assim, eu estou ficando, pastor, cada vez mais apaixonado por Jesus. Aí ele passava a mão no meu rosto, dava um beijo e falava assim, eu estou apaixonado por você também. Aí eu passava a mão no rosto dele, eu não penso quanto que eu sou apaixonado por Senhor. Mas não é por causa do Senhor, é por causa do Cristo que está no Senhor. Porque esse Cristo nos apaixona. Esse Cristo nos deixa apaixonados por nós, uns pelos outros. Porque Cristo está na vida de cada um de nós. Há uma paixão, há um fervor, há um burbulho, há uma coisa no coração do crente. E ele proclama essa palavra porque ele tem uma paixão enorme por Cristo. Crente, pastor que aqui está neste congresso, você está preocupado com tantas coisas que sempre nos cercam, nos preocupam, tentam nos distrair. Mas uma palavra de Deus para você é esta, para você, dentre tantas outras que o Senhor tem dito para nós aqui: seja cada vez mais apaixonado por Cristo. Tira os seus olhos das circunstâncias, olha para Ele. Tira os seus olhos das pessoas, olha para Ele. É Ele, é Cristo. Se apaixone a cada dia por Ele. Aí Paulo tem um outro ponto que a gente vai ter consideração também. São desafios que já ouvimos aqui a respeito da igreja, desafio de ser uma igreja relevante. Paulo tinha um discipulado individual como um plano tático de consolidação. Ele tinha um discipulado não de classe, tinha classe também. A escola de Tirano, em Atos 19, é uma classe, é uma célula, é um grupo pequeno, é um lugar de instrução
de manhãzinha até meio-dia, treinavam aquele grupo de homens que saíram para a Ásia Menor, e aquelas cidades foram alcançadas pelo Evangelho através do trabalho de Paulo com aquela equipe na escola de Tirano, que durou 3 anos. Pense bem, 3 anos, como Jesus treinou aquele grupo. E outra coisa muito interessante, 12 homens, como Jesus treinou os 12, numa sala pequena, apertada, para receber um grupo pequeno de pessoas. Ali ele treinou, ensinou, começava na alva e até meio-dia, a moda do rabino, ensinando as escrituras, passando a revelação de Deus, e ele ficava ali com aquela pessoa. Mas quando ele escreve, quando ele fala para os presbíteros de Éfeso, esse mesmo grupo de presbíteros de Éfeso, em capítulo 20, versículo 31 de Atos, ele fala assim: eu ensinei cada um de vocês, ensinei o grupo, mas ensinei cada um de vocês. Parafraseando para o tempo que estamos vivendo e para o apelo de uma igreja relevante, discipulei cada um de vocês. Me sentei com vocês em grupo, mas discipulei cada um de vocês. E ele fala isso aqui nesse texto que eu separei então para falar sobre esse ponto. Ele diz: com toda a sabedoria possível. É uma coisa de sabedoria, não é uma coisa de conhecimento. Conhecimento é bom, sabedoria é melhor, porque discipulado não é transmissão de conhecimento, discipulado é transmissão de sabedoria. E sabedoria é conhecimento aplicado à experiência, que se transforma em experiência para passar para outra experiência. E Paulo está dizendo o seguinte, olha o que ele fala: com toda a sabedoria possível. Parece que ele está exprimindo nessa palavra, possível. Aconselhamos e ensinamos cada pessoa. Aqui está uma coisa, igreja do avivamento. Aqui está uma coisa que nós podemos entender aqui. E nós podemos fazer isso porque nós temos condições para isso. O terreno está preparado para isso. Paulo pregou aquela igreja, escreveu aquela igreja, não abriu aquela igreja. Epáfras, seus discípulos de Éfeso, saiu para abrir aquela igreja e ministrou naquela região toda, incluindo as igrejas da Ásia Menor. Ele escreve para eles dizendo assim: eu ensinei cada pessoa, um por um. Deve existir um método, deve existir um caminho, deve existir uma forma de fazer isso acontecer. Porque como que um homem que ganha um continente, um homem que ganha um mundo todo, um homem que está capitaneando um trabalho tão extenso como o evangelismo no Império Romano, um tempo tão difícil, de tanta perseguição, ele consegue influenciar a gente e bota essa gente no palácio, bota essa gente na roça, bota essa gente em todos os lugares do Império Romano. Tem um deles lá, tem um cristão lá. Como é que ele faz isso? Eu ensinei cada pessoa. Você vai dizer assim: mas demora muito, demora no começo. Pegue 5 homens da sua igreja, sente-se com ele, converse com eles, abra o coração com eles, dá-se a conhecer a eles. O Espírito Santo já falou para nós nessa manhã essa verdade. Permita que eles se conheçam, ao ponto de abrir o coração nas dificuldades que eles têm na vida, nos problemas que eles têm de relacionamentos, nas dificuldades que eles vivem no casamento, nos desafios do trabalho, no cumprimento de cotas. Senta com ele, e à medida que você se sentar com ele, passe para ele a vida de Jesus que está na sua vida, para que a vida de Jesus passe para a vida desse cara. E eu tenho certeza de uma coisa: uma revolução vai acontecer. Primeiro, na sua vida. Segundo, na vida dessas pessoas. Terceiro, na família dessas pessoas. Quarto, na igreja aonde estão essas pessoas. Porque um cara curado, levantado, restaurado, motivado, ensinado, discipulado, ele vai produzir mais gente dessa estirpe. E é esse tipo de gente que faz parte de uma igreja relevante. Cada pessoa. Quando eu leio esse texto aqui na NVI, olha o que ele diz:
nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Todo o homem, espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Personalidade, caráter. Todo homem. O Senhor falou para nós aqui, nesta manhã, que nós focalizamos só a alma e esquecemos o corpo. Mas aqui Paulo está dizendo o seguinte: é todo homem, sim, é espírito, é alma e é corpo. E pensando assim, ele vai para a igreja de Tessalônica e diz que o mesmo Deus o santifica em tudo. Santificar é o processo do trabalho de Deus em áreas que estão conflitantes dentro da própria personalidade humana: espírito, alma e corpo. O espírito renasce na salvação, mas a alma é turbulenta, inquieta, teimosa, difícil, porque ela foi influenciada de uma forma má. Mas o evangelho salva o homem. O discipulado restaura a alma do homem. Jesus falou assim: tome sobre vocês o meu jugo. Tomar jugo é discipulado. Primeiro ele disse assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Isso é evangelismo. Tomai sobre vós o meu jugo. Isso é discipulado. Tomar jugo é andar junto. O jugo, a canga, é um instrumento para unir dois animais. Une um animal mais tarimbado da casa e um mais violento, que não está acostumado muito aos limites de uma casa. É trazido lá do pasto, mas ele tem que aprender a andar. Ele tem que ter o compasso. Jesus falou assim: eu tenho um jugo. Se você quer vir após mim, aliás, se você quer vir cansado e oprimido, eu vou aliviar. Mas estou no jugo. Bota o jugo aí. Vamos andar juntos, eu e você. Vamos andar juntos. E à medida que nós formos andando juntos, tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei. Ensinamos cada pessoa. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A finalidade do discipulado é trazer descanso para a alma, não é para o espírito. Encontrareis descanso para as vossas almas. Vossa mente, sofrida, atacada, permita-me, filósofo, sequelada. Dessa vez eu caprichei, hein? Consegui. Eu chego lá, ainda eu chego. É essa alma que precisa de cura. E a cura, Jesus falou assim, é com jugo. Só que Jesus não está aqui mais na terra. Ele não está mais aqui. Mas o jugo dele continua aqui. Tem alguém aqui nessa noite que tem Jesus no coração? Então o jugo continua. O que você faz com o jugo? Você bota outro junto. Porque o jugo faz a carga ser repartida. Quando se discipula a pessoa, cada pessoa, ele vai sentindo a carga dele sendo aliviada, porque inclusive é da gente. Eu estou praticando isso há 2 anos e tenho visto que a minha carga ficou leve, só porque eu sentei com alguém para falar delas. E eu sento com o meu colega, eu sento com o meu irmão, eu sento com os meus discípulos. Que coisa maravilhosa. Tinha um cara lá, pastor Gomes, que nós congregamos 8 anos juntos. Sabe o cara nerd? Cara cabecinha, aquele óculinho, baixinho. Não, eu estou falando ele. Rapaz, o Fernando conhece ele. O irmão conhece, o Júnior conhece, chama-se Elter. Pensa num cara que não dá para engolir, para tragar aquele cara. Meu Deus. Paz do Senhor para ele com a ponta do dedo para não gastar. Entendeu? Sabe aquela coisa? E quando o Senhor começou a colocar isso no meu coração, Ele falou: ore por um grupo de homens nessa igreja, para que você separe para sentar com você. Você vai ensinar para eles como que você aprendeu o abecedário.
vai sentar com eles, vai explicar para eles. Ah, tá bom, senhor, então vamos lá. Ó, Senhor, os melhores, aqueles caras maravilhosos e tal. Um dia eu estou assim, orando e tal. Pensa igual a cabeça que apareceu na minha frente, aquela cabecinha, aquele óculos. Eu falei, eu não acredito, senhor, que é ele. Aí ele veio, eu sentei e falei, eu vou fazer a proposta para ele, mas ele parece que não me engole muito não, eu acho que ele não vai aceitar. Sentei com ele e falei isso aqui, peguei essa passagem da Bíblia aqui, ó, e peguei 55 passagens do Novo Testamento, exagero também, né? Um pouquinho menos. E expliquei para ele aqui, ó, porque tem que ser na Bíblia, cara, é na Bíblia. E se você tiver paciência comigo, não é hoje, claro, eu pego a Bíblia e mostro para você. Sentei aqui, expliquei para ele, numa expectativa dele falar não. E fui endurecendo o negócio, não, ele vai falar não. E quando eu falei assim, e daí? Tô dentro. Falei, tô na água. Tô na água. E comecei a sentar com esse sujeito. E a gente sentando. E começamos a ter aberto nosso coração. Você sabe o que está acontecendo ultimamente? Eu fico até rubro, porque vermelho eu não fico. Ele está me chamando de pai, cara. É demais para mim, não é? No dia que ele chamou de pai a primeira vez, eu chorei. Ele é formado em administração. Ele falou assim, por causa disso que você está me ensinando aqui, eu levei isso para a minha equipe de trabalho lá na empresa, e estou fazendo a mesma coisa com cada líder de setor ali, explicando o que você fala para mim aqui. Eu estou aprendendo aqui. Eu sou formado em administração de empresa, mas estou aprendendo aqui uma coisa, resolvendo problemas dentro daquela empresa desse jeito, pastor. E agora, ó, se prepara, pastor, porque eu vou fazer uma MBA. Eu falei, o que é isso aí? MBA? Não, a pós-graduação. Eu vou fazer isso para duas coisas. Primeiro, para te ajudar a discipular pessoas. Segundo, para abençoar essa igreja. E por último, para me usar no meu trabalho. O cara mudou? Não, eu que mudei. Porque eu só consigo mudar os outros se eu mudar a mim mesmo. Tomar o jugo até a mesma direção. Porque não tem como você sair dali. Tomar o jugo é fazer o cara andar no mesmo compasso. No começo ele vai até correr. Experimenta você pegar um jovem e andar com ele. Depois dos 50, algumas coisas começam a acontecer, né, pastor? Então, aí você pega um menino daquele para você andar e tal. Você não anda com ele, mas se você coloca o jugo, ele começa a andar nos seus passos. Com passo, no mesmo passo. Discipulado traz com passo. Ele vai orar também, se você ora. Ele vai jejuar, se você jejua. Ele vai amar a palavra de Deus, se você ama. Ele vai querer ser igual a você. Que coisa maravilhosa o cara me chamar de pai. Intragável, insustentável, não tinha jeito. Mas hoje, irmãos, não tem um dia que não passe que ele me manda uma mensagem no zap. E daí, paizão, como é que tá? Eu tô numa boa, tô de boa e tal. Tá entendendo, irmãos? Cada um. Nós podemos fazer isso. Você tem capacidade. Você já andou com Jesus. Você já sabe o que é vencer uma luta. Você já sabe o que é passar por tribulação e passar do outro lado. Você já tem um instinto de águia. Você sabe passar pela tempestade. Você tem a força do Espírito Santo. Você sabe como é que enfrentar as mais difíceis situações. Ensina para ele. Fala para ele, ajuda ele. Resultado, ele vai ajudar outra pessoa, que vai ajudar outra pessoa, que vai ajudar outra pessoa. E nós vamos ter uma igreja relevante, com gente relevante, com cara de relevante, com gente que faz a obra nesse nível. Oh, aleluia! Terminando então a nossa conversa. Uma igreja relevante como Paulo, ela tem uma missão clara. Ela tem uma visão de futuro. Ela tem valores aonde serão balizes para suas ações. Ela evangeliza e ela discipula. Mas agora, se você puder abrir para a minha Bíblia, é possível. No capítulo 1, no versículo 29 desse texto, tem uma coisa interessante aqui. Ter uma missão, ter uma visão, ter valores, ter um plano tático de evangelismo e de discipulado,
É difícil. Não é uma coisa fácil. Nós não podemos ficar iludidos que a coisa é assim, simples e fácil, e acontece da noite para o dia. Isso demanda. Isso que daqui a pouquinho a Bíblia vai abrir aqui para eu compartilhar com você. Versículo 29 de Colossenses. Para isso também trabalho. A outra versão diz: eu me afadigo, eu me esforço, eu dou sangue, eu estou pronto a dar minha própria vida, eu estou pronto a pagar o preço, eu estou pronto a levantar o cara quando ele cair, eu estou pronto para fortalecer, para evangelizar, para discipular, para realizar. Esta é uma obra que a gente faz, mas sem dúvida nenhuma nós somos bastante fracos para realizar esta obra. Mas tem uma coisa que Paulo fala nesse texto, e você pode lê-lo e pode descobrir que coisa tremenda. Para isso também trabalho, lutando segundo a sua eficácia. A sua eficácia não é uma eficácia que está nele, é uma eficácia que vem para ele. Não é alguma coisa que está na habilidade dele, mas é alguma coisa que é dada a ele por força de um dom de Deus. Há uma eficácia. Ele diz assim: há uma eficácia que opera em mim poderosamente. Ele está falando assim: esta obra é trabalhosa, esta obra é difícil, como é difícil todos os outros itens do ministério, mas tem uma força, tem uma força. Ele não deixa claro aqui essa palavra, quem é, mas você tem uma ideia de quem é, você pode pensar quem é. Ele diz: há uma força, há uma eficácia que opera em mim. Na versão que eu uso aqui da NVI, há uma força operando em mim, alguma coisa em mim que me impulsiona, alguma coisa que me leva. Até não tenho força para ir, mas essa força me empurra, essa força me leva. Então, irmãos, a parte humana desse trabalho existe. Ela é de fadiga, é de trabalho, é de choro, é de luta, é de oração incessante, é de jejum extenuante. Mas fazer isso é difícil. Por isso que Ele nos dá uma força. Há uma força. Quando a gente olha para esse plenário, a gente vê gente, mas dentro desta gente, do lado desta gente, por sobre esta gente, debaixo da cadeira de cada um desses que está aqui, há uma força atuando. Não é uma força, uma energia qualquer, não é uma energia que corre os cosmos, não, é a força do Espírito Santo de Deus. A eficácia está nele, o poder está nele, a unção está nele, a habilidade está nele, o dom está nele, o capricho está nele, a relevância está nele. Ele é o amado Espírito de Deus. Há um poder excelente. Você não percebe? A luta tem sido tão grande, você não percebe mais. Você lembra do começo? Aquela força que a gente tinha, aquele entusiasmo por pregar, aquela vontade de ir na vigília, aquele desejo de estar na presença de Deus junto com os irmãos. Começou assim até no ministério, mas vem lutas, vem dores, vem chicotadas, vem entulhos, vem distrações, vem tentações, vem o diabo, vem as trevas, vem os demônios, vem tudo contra você, tudo contra nós. Mas há um que é maior do que todos eles, e é Ele que está operando. Ele é o Dunamis. Ele é a força que está acontecendo. Recebereis poder. É um poder que não para. Por isso que Paulo lá no Efésios 5:21 ele diz assim: deixe-se encher do Espírito Santo. Encha-se dele, deixa ele trabalhar, deixa ele tocar essa coisa, deixa ele te usar. E ele está aqui nesse congresso desde o primeiro minuto para dizer uma coisa para você: você é um vaso de barro, mas dentro de você tem um tesouro, e esse tesouro é Ele. É Ele que está em você. É Ele que move essa igreja.
Essa é uma noite de renovação também. Essa é uma noite de cura. Essa é uma noite de vitória. Essa é uma noite do reerguer. Aqui não tem descarrego, mas aqui tem reerguer. Aleluia, aleluia. O Senhor está nesse lugar. Quem crê, diga amém. Vou fazer uma pergunta. Quem percebe que Ele está aqui? Essa presença. Essa presença, irmão, Ele é tudo. A Miriam cantou agora mesmo. Ele é um pão pro deserto. Ele é a água pro sedento. No deserto da vida, gente, é Ele. E que coisa maravilhosa. Embora você pense, Ele nunca deixou você. Embora você pense, Ele nunca virou as costas para você, ministro da palavra. Então é uma força, uma eficácia, uma ação, um poder, uma glória envolvendo a tua vida. E é esse que te levanta, te apruma, te leva e faz você ser mais do que vencedor. Aí nem morte, nem vida, nem anjos, nem nada nessa terra, nem presente, nem futuro, pode separar você deste amor. Ministro do avivamento bíblico, é um tempo de relevância, e a relevância é a obra dele. Ele é o excelente. Se relacione com Ele, conheça o Espírito Santo, ande com Ele, beije Ele, lance-te nos braços dele, viva a intimidade com Ele, ande na comunhão com Ele, conversa com Ele, faz parceria com Ele. Ele é o Senhor da igreja. Ele está na igreja, Ele está em nossa vida para fazer uma obra que você não viu ainda. Você não viu ainda. Desde o primeiro dia o Senhor está falando para nós que não é hora de parar. Desde o começo Ele está falando: não pare, não pare, não pare, porque você vai se cansar, mas a força, a eficácia desta força está sobre você. E eu profetizo nesta noite, como servo de Deus, sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua história. Você vai sair daqui porque você já está diferente. Você não está diferente aqui por causa da boa comida do restaurante. Você não está diferente aqui por causa das belíssimas acomodações, do bosque, das árvores. Tudo isso é muito bonito, mas você está sendo trabalhado, renovado, restaurado aqui. É por causa dele. Ele está aqui. Ele quer curar seu corpo físico nesta noite. Você que está cansado da batalha, até com o corpo ferido, cansado, soldado que ficou ferido, cansado, depressivo, entristecido, desanimado, aleluia, Ele está aqui para fazer uma obra maravilhosa. Eu não posso terminar esta palavra sem dizer mais um ponto, que está nessa mesma linha desse último ponto. Por favor, abra o texto no versículo 27. 27. A quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Paulo falou assim para os coríntios: vocês pensam que o Cristo que está em mim é fraco? Não, ele não é fraco, ele é muito forte. Cristo está em você. Você é um cara confuso, você é um cara problema, mas ele está em você. Você é bonzinho, gelzinho no cabelo, terninho aprumado, ele está em você. Ferido na batalha, cansado, ele está em você. Porque é a esperança da glória. Lá na glória tem uma esperança, gente. E essa esperança não é a glória por causa da própria glória. A esperança da glória é que a glória venha sobre seres humanos, e os seres humanos sejam portadores da glória. E esta glória é uma força que move esse ser humano, que está cheio de uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. Cristo em você, a esperança da glória, a esperança para a nossa vida, a esperança para o nosso ministério, a esperança para a nossa história, a esperança para a nossa visão. Cristo está em você, crente, é a esperança da glória. Aleluia. Feche os seus olhos.
noite aqui. Ela não veio aqui por causa desta casa. Ela não veio aqui por causa desse prédio. Ela veio aqui por causa de você. De você. Há uma língua nova. Está borbulhando dentro do teu espírito agora. Eu tenho certeza, ao mover. Abra a tua boca e começa a falar essa língua. Deixa essa glória, essa presença. Aproveita. Faz como o menino falou para nós ali agora mesmo. Eu estou aproveitando tudo, pastor. Eu estou aproveitando tudo. Então beba dessa água e ame nessa vitória. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Sua voz, quando aquela pedra removeu, depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Minha pedra me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Oh Deus, eu sei que o Senhor está aqui. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Aleluia, Senhor. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra e chama pelo nome, muda minha história,
seja o nome de Jesus. A glória do Senhor está pairada nesse lugar, queridos. A glória do Senhor está pairada nesse lugar. Oh, se você está doente, receba o teu milagre, meu querido. Se você está doente, receba o milagre do Senhor na tua vida. Receba o milagre do Senhor. Há um tempo de glória preparado para você, meu irmão. Há um tempo de glória preparado para a sua igreja. Há um tempo de glória preparado para o povo de Deus. Soldados encorajados para fazer a sua obra. Em nome de Jesus, o Senhor reina nesse lugar. Levanta as tuas duas mãos e aplaude a Ele. Aplaude Ele, que Ele merece toda a honra e toda a glória. Aleluia. Desde hoje de manhã, Deus tem falado no Espírito do pastor Misael para nós. O Senhor quer curar as nossas dores. Nós estamos aqui para renovação. Talvez alguém tenha pressa para sair. Sabe, tem muitas necessidades para serem supridas agora mesmo. Mas nós não podemos deixar de pedir que o Espírito Santo ministre através dos homens de Deus que aqui estão sobre a vida daqueles que tanto precisam. O Senhor trouxe-nos aqui para dizer que Ele tem um poder grande para fazer operar na sua vida a cura divina para a sua doença física. Essa é a palavra de Deus, a cura divina. Aqui tem muitos homens com o dom da cura divina. Inclusive eu vou convidar eles para vir aqui na frente para ministrar cura sobre nós. Aleluias. Ministrar oração específica sobre a sua vida. Um dia, numa das ministrações do pastor Onésimo falou assim, que a nossa vida começa aqui no púlpito, porque quando nós somos apresentados aqui no púlpito. Quando nós casamos, nós vamos aqui para o púlpito. Quando nós morremos, nós fazemos questão de estarmos perto do púlpito, com o nosso corpo sendo velado. Tudo acontece aqui. Não tem nada de milagre aqui. Mas esse lugar pode se tornar um altar. Um altar não por causa do lugar, mas por causa do que está presente aqui. E desse lugar pode vir glória, pode vir cura. E nós não podemos privar você de não receber essa oração da fé para a sua vida, para que você seja sarado, seja curado e até seja renovado na sua vida, no seu coração. Poderia chamar os membros do nosso magno do Conselho Geral para estar aqui. Poderia convidar outros pastores que têm o dom, que se sentem ousados nesta noite, que têm o dom palpitando, o dom batendo na palma da tua mão, o dom fluindo da tua vida, e você tem esta bênção para dar para alguém aqui nesta noite. Eu quero que você possa ter toda a liberdade para vir aqui na frente. Vem aqui conosco, vem aqui conosco. Por favor, sai do seu lugar agora. Todos aqueles que precisam de uma cura, de uma libertação, e vem aqui para frente também. Todos aqueles que podem ajudar uns aos outros, curar uns aos outros, libertar uns aos outros em nome do Senhor. Glória a Deus.